E aí galera, beleza? Aqui, quem tá falando é o Decimações. E nesse vídeo, a gente vai reagir ao vídeo A Novela Que Não Tem Fim do canal Entre Teletube, beleza? Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Decimações para chegar a 2.000 inscritos nesse fim de 2026, beleza? Então, sem uma relação, bora pro vídeo reagir. Apesar de haver mais de 20 anos do fim de Brida, muitos mistérios rodeiam essa novela que foi pra lá de estranha. Uma novela que poderia ter sido a salvação da Manchete, mas que acabou sendo um terrível fracasso e se tornou uma novela que não teve fim. Sim, uma novela que a gente jamais conheceu como seria o último capítulo, devido a diversos problemas e conturbações que foram destaques nos bastidores dessa novela tão diferente, dessa novela tão icônica. Mas no vídeo de hoje a gente vai conhecer alguns segredos e curiosidades que marcaram os bastidores dessa novela. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a Manchete era um canal muito inovador, né, que diferente de muitos outros que eram concorrentes da Globo, não tinha medo de inovar. Fazia qualquer coisa para ter uma programação por excelência, inclusive produzindo novelas que eram consideradas incríveis e muito bem produzidas e que não faziam feio a produções globais, tá? Inclusive saiu da Manchete grande sucesso, né, como Pantanal, como Chica da Silva, como Dona Beija, Tocaia Grande, Cananga do Japão, mas teve uma novela que foi marcada para sempre por ter sido uma novela que não chegou ao fim, que ficou parada no tempo. Isso porque no final dos anos 90 a Manchete passava por uma crise econômica incrível, né? Muitas dívidas, muitos funcionários com salários atrasados, então precisava de um bote aí para salvar todo mundo. No início da década de 90 tinha sido lançado um grande best-seller escrito pelo Paulo Coelho, chamado Brida, que contava a história de uma mulher que descobria ser bruxa e desde as reencarnações passadas ela era bruxa e ela vinha com uma grande missão. O livro vendeu como água durante a década de 90. O Walter Avancini, né, um dos diretores bem clássicos da teledramaturgia, viu isso como uma oportunidade de salvar a emissora e sugeriu que fosse feita a adaptação desse livro. Uma coisa que eu achei impressionante e muito triste no fim da novela Brida é porque a novela ela foi um fracasso porque teve muita treta e desentendimentos nos bastidores da novela que depois em outubro de 98 a Manchete tomou uma decisão bem grande na TV brasileira. Mandou todo mundo embora e encerrou a novela com a narração. Eles chamaram o narrador para narrar o fim da novela Brida, mostrando claro sobre o fim da Manchete. Por quê? A novela Brida, ela teve um final. Ela nunca teve um final, porque devido a desentendimentos e brigas nos bastidores da novela, a novela foi um fracasso. A novela era para ser a salvação da Manchete da crise financeira do Brasil em 98, só que infelizmente foi um fracasso. Esse é o ponto que eu achei interessante e muito triste no fim da novela Brida. Que se essa novela tivesse mais capítulos, a gente com certeza ia saber o final, mas como a novela foi um fracasso, infelizmente a gente nunca mais vai saber do final da novela. Essas são
as coisas que eu achei muito triste e emocionante no fim da novela Brida. Voltamos pro react. Para a novela. Muita gente ficou meio assim, mas ele acreditava, né, que sim, Paulo Coelho iria salvar a Manchete. Inclusive, não faltaram esforços para que essa novela fosse ao ar e que ela fosse o mais bem produzida possível, mesmo não havendo dinheiro para nada. Inclusive, ela tinha uma grande responsabilidade, né? Além de salvar a Manchete, ela também deveria alcançar grandes números, né, acima dos 5 pontos, para valer a pena, né, ter os comerciais ali que iam ser exibidos, né, para que a Manchete ganhasse mais dinheiro, que também pudesse se igualar ao sucesso que houve de Chica da Silva um ano antes. O projeto ele veio ainda em 97, mas somente em 98 que começou então a ser produzido. Mas problemas e muitos problemas iriam vir pela frente. Primeiro por conta de falta de dinheiro, né? A produção queria, né, que o livro fosse bem adaptado, inclusive fosse feito as gravações iniciais na Irlanda, onde se passa, né, as primeiras cenas lá no livro mesmo, na real, né? Mas aí não estava certo, o dinheiro estava curto, mas mesmo assim, através de permutas, né, conseguindo aí patrocínio de um, patrocínio de outro, eles conseguiram gravar as cenas iniciais da novela lá na Irlanda, para vocês verem como a Manchete não economizava mesmo esforços. Mas sim, Brida era a grande salvação, era a grande aposta, então tinha que ser uma bela produção. Também teve vários problemas na hora de selecionar os atores, né? O Walter Avancini queria somente os atores certos, né, para esse papel. E não economizou também na hora de chamar um elenco de peso. Inclusive, pessoas carimbadas lá da Rede Globo foram convidadas para participar desta nova produção. E sim, muitos atores globais deixaram a platinada para vir se arriscar na Manchete nessa nova produção. A protagonista, né, já tinha sido pensado 3 possibilidades para que poderiam, né, interpretar. Uma delas foi a Cristine Fernandes, a nossa querida, né, a Aurélia Camargo lá de Essas Mulheres, que já apareceu aqui no canal diversas vezes, né? Ela chegou a aceitar o convite, mas também desistiu ao saber que o Walter Avancini iria colocar 4 cenas dela logo nos capítulos iniciais, onde ela apareceria do jeitinho que ela veio ao mundo, né? Peladona, peladona mesmo. E ela não gostou da ideia, né? E disse que isso era altamente desnecessário. Então ela brigou com o Walter e caiu fora. Aí já temos aí um primeiro conflito, né? Um dos primeiros problemas a serem enfrentados pela produção de Brida. Então o Walter ele resolveu apostar na Carolina Castin, né? Que era uma atriz iniciante, mas que acabou aceitando o papel mesmo faltando uma semana para que as gravações iniciassem. E tudo estava certo, né? Tava todo mundo escalado, até que as coisas não foram tão bem quanto a Manchete estava esperando. A novela acabou estreando com exatamente 5 pontos, mas capítulos seguintes acabou despencando, despencando, despencando até o fim, né? Até chegar a 1 ponto de audiência, 2 pontos, e realmente o Walter se desesperar, e todo mundo da Manchete também, porque era uma novela que tinha sido muito cara e que não estava compensando todos esses gastos que tinham sido feitos. A maioria dos atores resolveram abandonar a novela porque não recebiam seus salários. Chegou a ser cogitado na época uma possibilidade de que, né, houvesse a gravação de alguns capítulos para poder fazer com que a novela terminasse decentemente, mas não deu, né? O elenco não aceitou, todo mundo resolveu sair, e diante das diversas crises que estavam acontecendo, a Manchete resolveu exibir os últimos capítulos que tinham sido gravados e colocar a voz do seu locutor oficial contando aí como seria o fim da novela. Algo que surpreendeu a todos, todo mundo ficou muito atônico sem saber se aquele realmente era o último capítulo da novela, porque estava tudo muito desconexo, né? A cena que terminava não tinha nada a ver com a voz dizendo que terminaria, seria ali, né, o último capítulo mesmo. Chegou a ser anunciado uma reprise
Crise de Pantanal. A Manchete não anunciou, né, se seria no horário alternativo ou não, mas acabou que sendo que esta, né, o maior sucesso do canal, substituindo a última novela da Manchete, né, substituindo Brida, porque realmente a novela não voltaria mais ao ar. Brida consegue decifrar os sinais. Mariano e Lawrence são os dois, a sua outra parte. Mariano era a parte que libertaria Brida para o amor e que traria um novo sentido para a sua vida. Lawrence é a parte que ficaria com Brida definitivamente para toda a eternidade. A luz das estrelas. E assim ficou a novela sem ter um final, e a gente nunca saberá realmente como teria sido o desenrolar dessa trama. Enfim, muitos mistérios rodeiam, né, essa novela. Muitos até acreditam em maldição, outros acreditam que foi muita ousadia da Manchete. Eu acredito que realmente foi muitas expectativas para uma novela que exigia, né, muito mais de produção, exigia muito mais de dinheiro, tempo, para que uma trama fosse bem aproveitada, fosse bem desenrolada para cair no gosto do público. Eu assisti os capítulos iniciais da novela, acho uma novela bem produzida, que em comparação a outros projetos produzidos atualmente, né, e alguns anos atrás, por emissoras que são concorrentes da Globo, que tem uma audiência horrível, pastelão mesmo, novelas mal feitas. Essa, por ter sido uma novela mesmo muito simplória, com muitas dificuldades, acaba sendo boa, né? Com interpretações muito, muito bem feitas mesmo, e que poderia ter sido uma grande novela, caso o tema fosse bem mais aproveitado, né? E fosse bem mais atraente aos olhos do público e não tivesse passado por tantos problemas como passou. Mas e aí? Comenta nos comentários o que você achou, né? Se você assistiu Brida naquela época, se também ficou surpreso com tudo que aconteceu, se você tem vontade, né, de que alguma emissora resolva resgatar este livro de Paulo Coelho, conta aí nos comentários, tá? Também quero que você dê o seu like nesse vídeo, né? Dá um apoio pra gente aqui, me deixa mais feliz, ajuda a divulgar o vídeo, dá mais engajamento, e é aí o seu apoio para tudo que eu faço por aqui. Também não deixa de se inscrever no canal, tá, gente? Porque o canal tem muito conteúdo legal pra você ver, vale a pena você xeretar aí os vídeos da gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Ativa as notificações para o YouTube te notificar dos vídeos novos, né? Muita gente que é inscrito no canal perde, né, as novidades do Entreteratube, porque não sabe que saiu o vídeo novo que tá acontecendo aqui. Mas ativa o sininho lá também para o YouTube ser obrigado a te notificar de tudo de novo que sai por aqui. Nas minhas redes sociais também, né, eu coloco chamada dos vídeos, então você não vai ter desculpa, tá? Me segue lá também, vai ser sempre bem-vindo, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Grande beijo, até a próxima. Tchau! Então, galera, esse foi o vídeo de hoje com o react do vídeo. Ela vai não ter fim. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal das Menções para chegar a 2.000 inscritos ainda nesse fim de ano, beleza? Nesse fim de ano eu quero 2.000 inscritos no meu canal, beleza? Então eu vou ficando. Um beijo e falou! See ya, baby. Adiós.